Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Professor Jerônimo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é recorrente e eu gosto muito em todos os meus treinamentos, aulas, palestras. Eu sempre procuro voltar a esse assunto porque considero que ele é fundamental na sua vida pessoal e profissional. E eu vou começar aqui com 4 questões para que você possa ir pensando a respeito. Você já ouviu falar em inteligência emocional? Sabe para que isso serve? Tem ideia do que isso tem a ver com a sua vida pessoal e profissional, com a sua carreira, com a sua família, com o seu relacionamento com as pessoas na sociedade, nos locais onde você habita, onde você vive, onde você se relaciona com a comunidade? Será que o seu futuro profissional está determinado apenas pela sua capacidade intelectual? É isso que nós vamos ver aqui neste vídeo de hoje, através do papel da inteligência emocional na sua vida pessoal e profissional. Aguarda só um instantinho. Muito bem, como eu falei então anteriormente, o papel da inteligência emocional ele é fundamental na sua vida pessoal e profissional. E isso começou lá com os estudos de um grande psicólogo da Universidade de Harvard, o Dr. Daniel Goleman, que aliás depois transformou o resultado da tese de doutorado, dos estudos dele, num grande best-seller que você já deve ter ouvido falar também, que é o famoso Inteligência Emocional, que eu vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar. O que o Dr. Daniel Goleman chegou à conclusão? Por meio de pesquisa, por meio de consulta mesmo aos psicólogos que o apoiaram, aos líderes os quais ele entrevistou, a todo o trabalho que ele desenvolveu, de uma maneira geral, focado nesse assunto para o qual eu lhe dei o nome de inteligência emocional. O controle das emoções é fator essencial para o desenvolvimento da inteligência de qualquer indivíduo. Portanto, não existe uma loteria genética para definir se você vai ser um vitorioso ou se você vai ser um fracassado no jogo da vida. Mas existem algumas competências básicas, essenciais, fundamentais, que vão fazer uma grande diferença na medida em que você for se desenvolvendo, seja você um líder, um empresário, um pai de família ou qualquer atividade que você venha a desenvolver na sociedade. Segundo Goleman ainda, nossas emoções nos guiam de uma maneira geral quando nós enfrentamos provocações, provações, tarefas demasiadamente importantes para serem deixadas apenas por conta do intelecto. Então o intelecto por si só, ele não é suficiente para definir algumas questões, para dar as respostas que você precisa. Exemplo, o perigo, a dor de uma perda, a persistência numa meta na qual você não está se desenvolvendo, apesar de todas as frustrações, a ligação de um companheiro, a formação de uma família, a educação de um filho e assim por diante. Então isso precisa muito mais do que o próprio intelecto. Em síntese, segundo Daniel Goleman, todas as emoções são, em essência, impulsos para agir, a forma como nós reagimos a uma determinada situação, alguns planos instantâneos ou automáticos, digamos assim, para lidar com alguns aspectos da vida que a nossa própria história pessoal muitas vezes nos infundiu. Ou seja, essa tendência do ser humano para a reação imediata ou para, muitas vezes, a impulsividade pela reação impensada, desencadeia uma série de emoções capazes de destruir muitas vezes a nossa vida pessoal e até mesmo a nossa carreira. Como é que a gente lida com tudo isso? Segundo Daniel Goleman, num certo sentido, nós temos 2 cérebros, aquilo que ele chama de 2 mentes, por assim dizer, com 2 tipos de inteligência. Aquilo que nós chamamos de racional e aquilo que nós chamamos de emocional. Nosso desempenho na vida, e acredite piamente nisso, é determinado pelos 2 tipos de inteligência. Não é somente o QI, mas a inteligência emocional, ela conta muito. Ou seja, o equilíbrio, o pensar antes de agir, o não reagir por impulso, fazer as coisas ou responder às coisas de maneira equilibrada. Portanto, conhecer a fundo essas emoções, ela é uma competência-chave para você adquirir inteligência emocional. Para que você expanda a sua carreira, para que você expanda as atividades, para que você expanda a sua forma de pensar e agir, ou seja, para que você alcance o sucesso, você precisa se esforçar para entender o que ele chamou e classificou como as 5 componentes da inteligência emocional. São esses componentes que nós vamos ver aqui a partir de agora,
para que você possa entender basicamente como é que você pode se ajustar, se moldar e, a partir daí, adotar um novo comportamento. Um comportamento que ele chamou de comportamento mais racional, com base naquilo que de fato interfere nas tuas emoções ou na forma como você reage aos acontecimentos. Vamos então aos nossos 5 componentes da inteligência emocional. Eu gosto muito desse assunto. Eu acho que isso realmente ganhou um novo impulso, uma nova forma de você ver as coisas. Ou seja, tudo o que você faz, em princípio, quando feito de maneira pensada, racional, baseado nas emoções, porque as emoções elas são indissociáveis, elas te ajudam da melhor forma possível para que você tenha uma outra perspectiva de análise, de comportamento, de relacionamento e assim por diante. Então, o primeiro componente da inteligência emocional, mapeado pelo Dr. Goleman, é o que ele chamou de autoconsciência. O que é essa autoconsciência? Nada mais é do que a habilidade de reconhecer e entender o seu temperamento, a forma como você reage, a forma como as suas emoções atingem e afligem você. Portanto, suas emoções, suas iniciativas, assim como o seu efeito nos outros. O teu senso de humor, com os teus próprios defeitos, ajuda muito. Então, a autoconsciência me diz o seguinte: eu sou capaz de entender as minhas emoções e, com base nelas, eu tomo alguns cuidados para não ser tão duro, tão rígido com as emoções alheias. Isso é o básico da autoconsciência. O segundo componente analisado pelo Dr. Daniel Goleman foi o que ele chamou de autodisciplina. O que é a autodisciplina? É a habilidade de controlar ou redirecionar impulsos e temperamentos que ele chamou de desordenados. Portanto, a propensão a protelar julgamentos, o pensar antes de agir, a sinceridade para a mudança, mas fazer isso de maneira disciplinada, praticamente habitual, para que você possa entender primeiro o que está se passando, interpretar aquela emoção e, com base nisso, você vai criando um hábito de não agir por impulso. Essa autodisciplina define muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso, porque a partir daí as pessoas começam a avaliar ou entender que você de fato é uma pessoa que pensa antes de agir, que tem discernimento, bom senso para interpretar as coisas da maneira como elas são antes de julgar. É simples assim. O terceiro componente da inteligência emocional, segundo o Dr. Goleman, é aquilo que ele chamou de motivação. Ou seja, uma forte paixão pelo trabalho, por razões que vão muito além do dinheiro, da posição, do status e assim por diante. Uma certa propensão a perseguir metas com energia, com persistência, com otimismo, ou seja, aquela forte motivação que você tem para realizar atividades, mesmo ao se defrontar com o fracasso. Tem tudo a ver ali com a sua capacidade de persistência, com a sua dedicação, com a sua resiliência, ou seja, com o foco direcionado para aquilo que de fato você quer fazer. Essa motivação, ela varia dia a dia. É impossível acreditar que alguém levante todos os dias motivado. Mas esse esforço ele vai se concentrando e vai ganhando consistência na medida em que você vai entendendo que a motivação ela é necessária e muitas vezes ela precisa ser criada. Caso contrário, você vai estar sempre oscilando e essa oscilação nunca é positiva, ela nunca é salutar para você. O quarto componente da inteligência emocional, segundo o Dr. Goleman, é aquilo que ele chamou de empatia. O que é essa empatia? É a capacidade de entender o modo de ser emocional das outras pessoas. Portanto, é a tua sensibilidade relacionada com diferentes culturas, diferentes credos, diferentes opiniões, respeitar o ponto de vista alheio, sem precisar necessariamente abrir mão do seu. Eu sempre digo aqui, uso essa palavrinha que eu adoro, que é o que muita gente sofre para entender e muitas vezes não sabe como agir. É a falta do discernimento. Discernimento é tudo na vida. Tem tudo a ver com a empatia. O que é discernimento sempre na minha concepção? É a capacidade de transitar por todos os credos, cores, pensamentos, culturas diferentes, sem necessariamente se apegar a nenhum deles e aproveitando o que há de melhor em todos eles. É simples assim. O discernimento é a base da empatia, o quarto componente da inteligência emocional. E por fim,
não menos importante e que talvez congregue tudo isso, porque ele é resultado de todas as outras 4 anteriores, aquilo que o Dr. Daniel Goleman chamou de habilidade social. A habilidade social nada mais é do que a capacidade de você gerenciar relacionamentos, desenvolver networking, ter uma habilidade para encontrar um fundamento comum e construir entendimento. Portanto, a tua capacidade de articulação, de relacionamento, a tua empatia tem a ver muito com a tua habilidade social. Essa habilidade social é praticamente um fechamento, ela é praticamente uma reunião, ela é um acompanhamento geral de todas as outras 4, porque ela vai culminar exatamente naquilo que você mais precisa hoje, que é a tua capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Portanto, se você tiver uma boa autoconsciência, se você tiver uma autodisciplina, se você tiver uma motivação forte, uma empatia bem construída, provavelmente a tua habilidade social será apenas o fechamento de tudo isso. Lembre-se, gente, de maneira geral, em resumo, as emoções são atitudes simples que dependem exclusivamente de você. Não é o que lhe acontece na vida, eu sempre lembro do provérbio budista. É a maneira como você reage ao que te acontece na vida. Isso faz toda a diferença. Ter o domínio sobre as suas próprias emoções, saber utilizar em seu favor, do crescimento pessoal, profissional, é a única forma de você construir uma vida mais digna, mais desafiadora, mais rica, uma carreira sólida e assim por diante. Pense, avalie, se possível leia o livro do Daniel Goleman, principalmente você que trabalha com treinamento, você que é líder. Eu vou deixar aqui no final o link de um outro vídeo que eu já tratei desse assunto mais do ponto de vista da liderança, para que você possa solidificar ainda mais os seus conhecimentos. Eu amo de paixão esse assunto e tenho certeza que na medida em que você for lendo os livros, assistindo os vídeos, fazendo os exercícios que estão aí disponíveis pela web, você vai se apaixonar também, porque é um assunto que é simplesmente inesgotável. Gostou do vídeo? Não esquece aqui de deixar o seu like, ajude o professor aqui a disseminar cada vez mais esses vídeos. Espero que você tenha gostado, que você compartilhe com os amigos. E se você não inscreveu-se ainda no canal, inscreva-se. Não perca semanalmente todos os vídeos que a gente faz aqui com muito carinho para que você possa ser um assinante assíduo e para que eu possa ajudá-lo de alguma forma a você crescer ainda mais na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado por confiar no meu trabalho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.